Fala, meus amigos, começa agora mais um Vale a Pena Ouvir podcast. Que alegria saber que você está aqui com a gente. Fica ligado porque hoje vai ser especial. Vale a pena ouvir o podcast. Estamos iniciando mais uma programação, mais uma gravação, mais uma conversa e com certeza, como já foi falado aqui, estamos pedindo para você compartilhar, para você ouvir esse podcast. Vale a pena ouvir. E hoje nós estamos aqui, Pastor Mitão, com nada mais, nada menos do que o Pastor Renier, O mestre. o mestre conhecedor. Hoje teremos aqui uma conversa sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre igreja. Amém. Pastor Renier, seja bem-vindo. Muito Por obrigado. gentileza, se apresente aí ao nosso público. Amém. Sou o pastor Renier, eu agradeço muito o convite. Deus abençoe vocês, Deus abençoe esse trabalho missionário que vocês estão fazendo de poder levar a palavra de Deus nas casas das pessoas, nos celulares, onde eles estiverem ouvindo. Quero Amém. agradecer a Deus pela vida de todos, agradecer ao pastor Alex, meu pastor, que fez o intercâmbio aqui, ponte. a ponte É, entre a gente, um homem de Deus que tem me abençoado tanto. amém. E me permitir, né? O Senhor nos permitir estar aqui hoje falando sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. É a melhor coisa que nós temos. Muito obrigado. Amém. Pastor Renier, então o senhor serve na Fonte da Vida. Isso. Fonte da Vida, pastor, um grande abraço para o pastor Pastor Alex, Alex, o outro mestre, né? para o bispo também. É verdade. Um grande abraço para O todos Bispo do. Luiz Bispo serviu Luiz, muito tempo aqui com a gente, é uma sim, homem pessoa de Deus. especial, né? Muito, muito especial. É. Saudade dele. É, Pastor, vamos falar então um pouquinho sobre o nosso Salvador. Amém. Eh, Falando a igreja, quando que a igreja começou? A igreja começou com o Senhor Jesus? Vamos dizer que sim. A igreja, acho que a gente pode parar e pensar assim, ela sempre teve no coração de Deus, né? Toda a história do cristianismo mostra isso. Sempre foi vontade de Deus. A igreja é um projeto do Senhor. Mas a pedra fundamental, realmente, o angular da igreja é Jesus Cristo. Ele é que é o nosso Salvador, é Ele quem nos direciona, né? Quando o Senhor Jesus vem para nos dar vida, nos salvar, Ele vem com um propósito. Um propósito, muitas vezes, que é ignorado por muitas pessoas. Jesus, quando vem a esse mundo, Ele vem para nos livrar do pecado, para nos salvar. Se nós olharmos os textos bíblicos, os ensinos, né, dos evangelhos, tanto também o Antigo Testamento que direciona, porque toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela tem uma única direção: Jesus Cristo. Ela vai apontar apenas para Jesus Cristo. As ofertas, os sacrifícios, os homens de Deus sempre mostraram Jesus. Quando nós vemos o próprio Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, posso até te convidar a abrir aqui no capítulo 3, Sim. onde ele está falando com um mestre. E esse texto é interessantíssimo, são dois mestres conversando. é verdade. Nicodemos, um fariseu, um dos principais, fazia parte do Sinédrio, que era o que? Uma espécie de Suprema Corte judaica daquele tempo, alguém extremamente importante, extremamente conhecido. Ele reconhece Jesus Cristo como um mestre. Se você abrir aí no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 2, ele vai dizer: Rabi, mestre. Sim. Nós sabemos quem? Todo o Sinédrio, os judeus, os estudiosos, os entendidos daqueles tempos, eles reconheciam já Jesus. A sabedoria deles, sabiam que ele era mestre. Nós sabemos que o Senhor é mestre, sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Mas se a gente for olhar o texto mais profundamente, toda aquela alegoria que Nicodemos cria não impressiona Jesus, porque a verdade é que Jesus já corta ali a história e diz: em verdade eu lhe digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que a ideia que muitos tinham naquele tempo e muitos continuam tendo hoje é que Jesus ele veio para esse mundo para resolver problemas pessoais que nós temos. E essas coisas, elas virão, mas são decorrência do que nós fazemos, das nossas atitudes, né? Nós colhemos o que nós plantamos. Mas o problema central daquele tempo, como o problema central que nós temos hoje, Jesus veio para nos salvar. Salvar de quê? Do nosso pecado. Sim. É o justo
morrendo pelo injusto. É aquele que é santo morrendo por aquele que é pecador. Porque o pecado, irmãos, é o que sempre, desde o início, desde a criação até o fim, é o que afasta o homem de Deus, né? Se nós percebermos isso, se nós entendemos isso, o cristianismo, quando ele entende isso, ele vai entender a centralidade das Escrituras. Jesus veio com essa missão: salvar a humanidade do pecado. Ele quer sim que nós tenhamos uma vida abençoada, ele quer sim que nós tenhamos. Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? É. Mas ele quer também que a gente esteja salvo, entendido. E essa é a missão verdadeira de Eita Jesus. glória. E o Nicodemos aqui, ele teve coragem também, né, Bastante. porque ele precisou confrontar, de repente, aí, os fariseus Sim. todos, na verdade, todos os mestres, né, do judaísmo ali, precisou, inclusive para chamar o Senhor Jesus de Rabi. É, conhecer Jesus, verdade. Então, apesar deles reconhecerem, mas eles não a maioria dos judeus não gostavam, né, não que tinha um novo mestre chegando para de repente, ter um ensino até diferente do que eles passavam. Se, se nós olharmos com o olhar daquele tempo, vamos olhar para o judeu daquele tempo. Ele estava oprimido por o Império Romano. Você tinha toda uma história de exílio, perseguição, guerras, acarretava, né, as pessoas dispersas da sua terra. Alguns voltaram depois, como a gente conhece a história, né, quando eles tiveram o exílio babilônico e tantos outros. Quando eles voltam, retornam à sua terra, toda aquela destruição. Ao longo da história de Israel, da história dos judeus, você vê os próprios gregos, né, no início da igreja anterior, ali naquele período intertestamentário ali entre Malaquias e Mateus. Mateus, no Evangelho de Mateus, todo aquele período, no início, normalmente ali, quem dominava ainda eram os gregos, o próprio Sim. Alexandre o Grande. Logo Uhum. depois, o Império Romano tomou controle de tudo. As revoltas que tiveram no tempo. Então, o povo judeu, ele tinha uma expectativa, como ele tem até hoje, de um libertador, Uhum. de alguém que chegasse para resolver um problema. A ideia de um Messias para eles não era apenas algo espiritual, era alguém que pudesse colocar, subjugar o Império Romano. Porque o problema que eles enxergavam, que é o que muitos enxergam hoje, era o imposto, era a dificuldade, era a doença, era a fome, a pobreza. É um problema verdadeiro. Mas Deus está olhando além disso daí. Deus está olhando para um problema ainda maior, que é o que? É o pecado. Então, quando Nicodemos está olhando aqui para nesse texto de João, no capítulo 3, e está, como eu disse, fazendo toda aquela alegoria, está apresentando para ele tudo aquilo que ele é um mestre, tudo. Se a gente olhar o texto a fundo, Jesus está falando sobre o Espírito, sobre nascer de novo, É, sobre águas, sobre o reino de Deus. Mas era algo que muitos não aceitavam ainda naquele tempo, porque a preocupação deles, como é a de muitos hoje, são as coisas terrenas, são as coisas humanas. E se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas elas vão falar do que o seu coração está cheio. Sim. Mas aquela pessoa fala mais de dinheiro é porque o coração dela só tem aquilo. Uhum. Tem gente que vai falar mais sobre arrependimento, sobre Cristo, sobre igreja, porque o coração dela tá cheio daquilo. Sim. Então, não aceitar Jesus muitas vezes se dava por não conhecimento, por não entender verdadeiramente o plano de Deus, né? Através da palavra sendo pregada, eles foram, a maioria, né? Aceitaram, reconheceram, mas se dava também pelo falta de conhecimento, de entender qual é o verdadeiro plano de Deus para aquilo. Eu vejo assim, essa pregação, essa conversa de Nicodemos com Jesus, para um pregador, talvez seria uma pregação que é necessário um conhecimento, uma sabedoria. Nós sabemos que o próprio Nicodemos, ele reconhece Jesus como mestre, né? Que foi o que o senhor acabou de ler. Mas hoje, nós pregando para uma pessoa que se acha justa, que é pagadora dos seus impostos, que tem um caráter ali bem afinado com a lei, com tudo, e essa pessoa vai talvez pensar em arrependimento do quê? Por que nós precisamos de um Salvador? Como que a gente prega para uma pessoa
como Nicodemos, que é um camarada que conhece, tem a sua vida ali toda certa, e aí você chega para ele falando de um arrependimento, vai se arrepender do quê? Interessante isso daí, porque vamos, vamos olhar Nicodemos aqui, né? Uhum. Judeu, provavelmente conhecedor das leis, Sim. né? Dá a entender aqui que ele, como eu disse, é membro do Sinédrio. Se a gente voltar um pouquinho aqui, ele é um fariseu, um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Ninguém chegava naquela posição se não tivesse uma Sim. vida ilibada. Para você hoje ser de uma Suprema Corte, você tem que ter uma reputação ilibada, ou deveria ter, pelo É. menos, né? Uhum. Não era diferente aqui. Você não alcançava uma posição de mestre de alguém se não tivesse um bom testemunho, vamos dizer assim. Então, muito provavelmente ele deveria ser alguém acima da média, com um Sim. bom testemunho. Nicodemos deveria ser aquele irmão que comprava e pagava, Sim. pedia emprestado e devolvia. Não deveria, né, ter famílias escondidas ou qualquer coisa assim. Não, Nicodemos com toda certeza era alguém que realmente. Nicodemos, além disso, é um conhecedor, por isso que ele é mestre, ele é um rabino, ele conhece da palavra, ele conhece das leis, ele vai ter conhecimento do Pentateuco, de tudo aquilo que a lei mosaica, a lei cerimonial ensinava para eles. Mas mesmo Nicodemos, com o que eu quero entender, com a conduta moral altíssima, com respeito na sociedade, conhecido um dos principais do seu tempo, Uhum. mesmo Nicodemos, Jesus está olhando para ele e está dizendo: em verdade eu lhe digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que a salvação não é por nossas obras, Uhum. não é pelo que nós fazemos. Você ter um bom caráter, você fazer boas práticas, te gerarão boas práticas na tua vida. Uhum. Ninguém planta laranja e colhe morango. Você colhe o que você planta. Uhum. Há tempos sim que nós passamos por tribulação, por provas, onde Deus quer nos provar, nos ensinar, nos testar, nos levar para um nível mais alto. Mas no longo da vida nós colhemos o que nós plantamos. Então, caráter, bondade, isso tudo são colheitas que nós teremos nas nossas vidas. Mas as nossas obras não nos trazem a nossa salvação. O que nos traz a salvação é Cristo e unicamente Cristo. Cristo é o único caminho. Aqui nesse mesmo texto aqui, lá no versículo 16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, Sim. o evangelista aqui vai dizer assim, as palavras do próprio Jesus, narrando o que Jesus diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 ele vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele não crê será condenado. Então, o primeiro entendimento que a gente precisa entender, a salvação ela não vem pelo que nós somos, Hum. mas por quem nós cremos. A salvação ela não se dá porque eu fiz um cartão de crédito, um crediário, e eu paguei a parcela em 10 vezes sem juros direitinho. Isso são boas obras, a gente dá um bom nome na praça, isso é muito bom. Sim. Um dos males da igreja é a falta de testemunho que muitos têm, é o que muitos prejudicam. Que muitas vezes nós não evangelizamos com as nossas palavras, mas com os nossos atos. É possível, amados pastores, que vocês não consigam pregar para as pessoas nas ruas e expressar, como nós estamos dizendo aqui, sobre Jesus Cristo. É Sim. possível que a maioria das pessoas não cheguem a ouvir essa mensagem, Uhum. mas elas vejam a pregação dos irmãos através dos atos que os Sim. irmãos praticam. Então, aqui, Jesus está mostrando para ele, está dizendo, mesmo você, o intelectual, mesmo você com a Conhecedor. moral ilibada, mesmo você com a posição de um dos principais entre os judeus, mesmo você vai precisar sim aceitar, reconhecer, se arrepender. Porque este é o caminho da É salvação, verdade. É. unicamente por Jesus Cristo, não há outro. E, pastor Renier, e o que é este crer neste versículo? Porque algumas pessoas falam assim: eu conheço, eu tenho ciência de que Jesus é filho de Deus. Esse crer é apenas isso? É seguir? O que é esse crer? Eu estava ministrando na igreja esses dias agora,
E um tema que o Senhor me deu, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. E com sua pergunta me veio até na minha mente aqui agora, no meu coração. Que Deus, ele exige prioridade nas Sim. nossas vidas. Lá em Mateus 6,33 diz que: "Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua Sua justiça. justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas". Que são essas coisas? As necessidades Uhum. que nós temos, né. Jesus está vindo de uma passagem onde ele está falando das inquietações, das preocupações. Mas é interessante isso daqui, porque ele está dizendo que Deus exige prioridade. Deus não é o segundo lugar, Deus não é o terceiro lugar. O reino de Deus, a sua justiça, está alinhada com a vontade de Deus. Uhum. Então, uma vez que eu aceito, que eu reconheço, que eu creio, eu começo a me moldar a esse reino. Lá em Lucas, no capítulo 9, convido até os irmãos a abrirem, capítulo 9 no versículo 23, Jesus está falando a respeito de tomar a sua cruz. E olha como isso casa com o que o senhor pastor está perguntando. Porque a aceitação a Jesus Cristo, ela nos traz sim a salvação, mas o plano de Deus, o plano de Deus não é apenas que nós venhamos a ser salvos, é que nós sejamos cristãos verdadeiros. E o Uhum. que é um cristão senão um pequeno Cristo, um imitador de Cristo, alguém que replica o que Cristo ensinou? E Jesus aqui, ele está realmente assim falando de uma forma muito firme para aqueles irmãos, porque o que é que ele está dizendo? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Há um ponto aqui que a gente precisa entender. Da mesma forma que Deus exige prioridade, ele quer que a gente escolha ele. Uhum. É se. Deus não está dizendo assim, você é obrigado. É se você quiser. Porque no cristianismo, irmãos, nós não somos baseados em leis, em legalismos. Uhum. Diferente de muitas religiões que sustentam os seus seguidores por medo, por punição extrema, no cristianismo não. As pessoas são convencidas pelo Espírito Santo, mas através do amor. O evangelho prega o amor. Este é o maior mandamento. Então, ao escolher, ao crer em Jesus Cristo, é uma opção. Eu fiz esta opção. Então, Uhum. se eu quero, aí Jesus começa a direcionar aquela pessoa. Se alguém quer vir, esse trecho, ele traz um ponto crucial no cristianismo que muitos ainda não entenderam. É após mim. Uhum. Porque se nós formos na frente de Jesus, nós vamos dizer a Jesus o que é o correto. Hum. Se nós formos do lado de Jesus, nós vamos querer opinar Olha aí. com Jesus do que é correto. Mas quando nós vamos após Jesus, ele vai nos dizer o caminho correto, porque é ele quem está nos guiando. Então, o cristianismo é uma fé baseada na crença em Jesus, mas também na renúncia. Porque não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem arrependimento. Então, Sim. uma vez que eu creio em Jesus, é uma opção minha. Ninguém. Por isso que a gente fala na igreja, filho de crente não é crente. Ele Não, precisa se converter, ele preciso conhecer precisa Jesus, né? aceitar, ele precisa conhecer Jesus. Mas uma vez que ele aceita, uma vez que ele reconhece esse Cristo, aí sim, é após. Uhum. E pastores, vamos ser honestos. O mundo está extremamente satisfeito de dividir o crente na igreja. Sim. O mundo está muito feliz quando a gente está com um pé na igreja e um pé no mundo. Uhum. O mundo, o diabo, o inimigo das nossas almas está muito satisfeito de que de dia você leve uma vida, de noite você leve outra. É. O inimigo está extremamente feliz de você priorizar o mundo, o dólar, o dinheiro, as coisas da terra, as coisas perecíveis. As coisas que as pessoas se preocupam são perecíveis. Olha Uhum. direito para isso. Mas Jesus não. Jesus quer exclusividade, prioridade. É. Então ele está olhando para a gente e está dizendo: creia, mas é após mim. Porque após mim a gente vai replicar o que ele nos ensinou. E aí sim, meu irmão, uma vez que nós vivemos essa vida, aí volta lá para Mateus 6,33, quando ele diz: quando você busca em primeiro lugar, preste atenção, É. não é em segundo lugar, não é em terceiro lugar, é em primeiro lugar. Todas estas coisas. Aí as preocupações que nós temos.
estas preocupações, em primeiro lugar, vem Deus. Aí Deus está dizendo, todas as coisas eu acrescentarei para vocês. Os amados irmãos são pastores, servem a Deus com fidelidade. Há anos estão na igreja e sabem que Deus sustenta os seus filhos, os É, seus fiéis. Quantas vezes nós deixamos de trabalhar? Quantas vezes nós deixamos a nossa casa, o conforto, os prazeres, né? Quantas festas, quantos aniversários, quantas coisas que o mundo bate palmas e a gente larga tudo para estar na presença do Senhor. Quantas séries, quantos filmes. Eu não estou falando que é pecado, não é isso, mas nós priorizamos o É, reino de Deus é. e ele nos recompensa todas as vezes. Pastor, eu sempre falo no. A gente tem um grupo que a gente chama grupo de conexão, que é formato de célula. Uhum. E eu sempre falo que Jesus não é uma pessoa com uma chave na frente de um almoxarifado. Que você chega lá e fala: agora eu quero minha casa própria, agora eu quero meu green card, agora eu quero. Mas essa é a tendência de que a maioria das pregações e um evangelho raso está levando as pessoas. E como o senhor está compartilhando essa palavra de Mateus 6 sobre o todo. O que é o todo? Todas essas coisas serão acrescentadas. Vamos voltar um pouquinho para a gente entender o que são isso todo. Uhum. Mas você quer sim, acrescentar algo? sim, esse versículo, inclusive, pastor Renier, eu sempre falo que esse é o segredo da felicidade. Esse é o segredo, porque as pessoas buscam felicidade em todos os lugares. Sim. Mas este versículo, Mateus 6,33, é o segredo da felicidade. É uma chave, pastor, então, que o senhor vai liberar hoje? Essa é a chave que a gente vai falar daqui a pouco. Porque o Senhor Jesus ele coloca que e estas coisas, né? E todas estas coisas. Quais são as coisas? Que é legal a gente Sim, até pensar conversar nesse sobre todo, né? E o que é? Pra que é. gente entender um texto, a gente tem que ver o contexto Sim. dele. Qual é o contexto aqui de Mateus 6? É o Sermão do Monte. Uhum. Jesus está trazendo a maior, no meu ver, maior mensagem já pregada na história da humanidade. Desta mensagem já se basearam constituições, livros, pregações, mensagens. Desta mensagem aqui, que está explícita mais fortemente aqui em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Aqui a gente consegue ver os paradoxos de Deus. Porque, volta um pouquinho aqui para a gente voltar aqui entender esses todos, né, que vocês estão perguntando. Vai lá no início das bem-aventuranças. Faz sentido isso daqui? Bem-aventurados pobres, É. bem-aventurados que choram, Hum. bem-aventurados que têm fome, os mansos. Não faz sentido. No mundo que nós vivemos, Não é não faz. bem-aventurança, se você Não for é. olhar, como se eu é bem-aventurado por ser O pobre. mundo, ele pensa diferente da gente. No evangelho, no cristianismo, se a gente for parar para pensar, é o oposto. Por isso que eu digo que são os paradoxos de Deus. Porque, para analisar isso aqui, lá fora, o mais forte é o vencedor. Uhum. Mas aqui Jesus está olhando e está dizendo, é o manso, Uhum. é o que chora. É. Lá fora, o maior é o vencedor. Mas não parece que o maior vai vencer aqui. Porque ele tá olhando assim, tá dizendo: você que tem fome, você que é manso, você que chora, você que é pacificador. Lá Hum. fora o primeiro é o que vence. Aqui não. Jesus está dizendo: é aquele que completa a carreira. É. Porque tem gente que começa bem, mas não termina bem. Sim. Tem gente que começa muito bem, mas não termina bem. Tem gente que começa mal, mas no meio do caminho, direita. Na largada vai bem, né? Na largada vai bem, mas depois. Olha mesmo, Jesus está andando aqui no texto, está doutrinando aquele povo. A gente acha, e eu tenho plena certeza disso, no cristianismo nós não temos legalismo, não temos leis, mas isso não quer dizer que tudo é permitido. Jesus está ensinando um povo que vivia debaixo de uma lei. Sim. Jesus está olhando para eles, está dizendo: o jeito que vocês acham que é o adultério não é. O jeito que vocês pensam que é o divórcio não é. O jeito que vocês juram por templo, por areia, pela sola dos pés. Não, não, não. Não é isso aí, não. Aí Jesus aqui no capítulo 6 ele começa agora, olha o início do texto, para a gente ver o contexto dele. Jesus está falando a respeito de oração. Irmãos, Jesus criticava os fariseus
porque eles eram comparados a um sepulcro caiado. O que que é isso? Por fora ele está pintado e ornamentado, mas por dentro ele está o quê? Morto. Jesus está olhando para estas pessoas e está dizendo: a oração que vocês estão fazendo em público, nas sinagogas, em pé, nos templos, não tem esse valor que vocês pensam que tem. A oração poderosa é a que você faz em secreto, que é no íntimo, que é a verdadeira. Porque as palavras que muitos estavam dizendo era para impressionar as outras pessoas. Mas a que nós dizemos no oculto, só eu e Deus, o Espírito Santo ali, esta é que é a verdadeira. Então ele está dizendo, Deus não está se impressionando com as orações das sinagogas, mas Deus está se impressionando com a oração que vocês fazem no quarto. Esta é que ele está ouvindo. E aí ele vai aqui, olha, vamos olhar o texto. Os tesouros. Irmãos, a preocupação maior da vida da gente hoje é o que é financeiro. Sim. Todo mundo chega no final do mês, é o aluguel, é a prestação, é a conta, é isso. Jesus está olhando para essas pessoas e está dizendo, vocês estão escavando, vocês estão juntando. Mas aí Jesus vai começar. E olha o contexto que ele dá. Antes dele falar das preocupações, ele faz um adverto aqui no versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Sim. E preste atenção nisso daqui. Jesus não chamou César de Senhor. Não. Jesus não chamou Pilatos de Senhor. Jesus não chamou Herodes de Senhor. Mas Jesus disse que o mundo, o dinheiro é um Senhor. Porque é o Senhor de muita gente. O dinheiro é o Senhor de muita gente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um. Em algumas versões vai estar o mamon, o dinheiro. Tudo é a versão bíblica que está na sua mesa na hora. E aí ele entra. Sim, veja que Jesus não ignora. Como eu falei, todas essas coisas são um complemento, porque primeiro ele quer alinhar a gente na sua vontade. Ele pregou tudo isso e agora ele vai falar sobre as preocupações. Ele não ignora as preocupações das pessoas. Tem o Império Romano, tem a taxação, tem o imposto, tem a violência, tem tudo aquilo, a perseguição. Ele está olhando para essas pessoas e está dizendo assim, não se preocupe. Como é que a gente não vai se preocupar? Se estão vivendo como escravos, se estão passando por dificuldade, se a grande maioria das pessoas passam dificuldade diariamente. Mas Jesus está fazendo um comparativo com eles, está dizendo, olhem para as aves do céu. Olhem para os lírios do campo. Olhem, o Pai de vocês que está no céu sustenta. Aí ele usa uma alegoria aqui que ele compara com o rei Salomão. O rei mais rico, mais sábio do tempo. Já ouvi estudos dizendo que o rei Salomão era tão rico, tinha tanta prata, que a prata no seu reinado não tinha valor. Porque quando você tem algo em excesso, ela perde o valor. É vendida a preço de nada, de banana, como a gente diz. Se encontra fácil, né? Então não perde Fácil, valor. perde o valor. Aí ele está olhando para essas pessoas e está dizendo, nem os passarinhos do céu têm o glamour, né? Foram cuidados como ele. Agora imagine vocês, filhos, criação de Deus. Então, quem tem essas preocupações, essa referência aqui que ele faz no 32 de Gentios, são os ímpios, são os que não conhecem a Deus. São as pessoas que não têm o temor, não têm o conhecimento. Ele está olhando para aquele povo e está dizendo, vocês que conhecem, não deveriam passar por isso. Então, aí ele está dizendo, quer a solução de todos os problemas? Aí ele vai entrar no texto que a gente leu. Busquem, em primeiro lugar, priorizem, porque Deus exige prioridade nas nossas vidas. O reino de Deus e a sua justiça. O que seria isso? O reino de Deus é um governativo. É algo contínuo, é uma soberania, uma autoridade. Se a gente for parar para pensar bem aqui, o Senhor, quando a gente fala de reino, a gente pensa o quê? Numa estrutura, numa monarquia, um rei. Mas o trono de Deus já foi estabelecido há muito tempo nos céus. Tem até um texto aqui, Salmo 103, 19, diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Jesus agora aqui está chamando essas pessoas para um senhorio, isso daqui, antecipado. Dizendo, olha, priorizem isso daqui. A sua justiça é o quê? É um alinhamento, não é um moralismo extremo, porque isso existe. Moralismo demais, santidade demais, extrema, né? Muitas pessoas colocam cargas em outras pessoas que Deus nunca pediu. Colocam pesos em outras pessoas que Deus nunca pediu para ninguém. Aqui ele está dizendo, olha, a justiça de vocês tem que exceder a dos fariseus. A justiça que vocês têm tem que passar
né? E pensa do que é isso. Pessoas que viviam nas ruas todo dia pregando uma justiça inexistente. Jesus está olhando para a gente, está dizendo: a de vocês tem que exceder, tem que ser maior. Agora, uma vez que vocês fazem isso, não se preocupem. Lembra das preocupações, lembra da ave, lembra dos lírios do campo. O Senhor vai cuidar de vocês. Todas as coisas serão acrescentadas. Esse Creio que é governo, isso. então, o senhor está falando, na verdade, o reino de Deus e sua justiça, a gente pode entender, então, como um governo, assim como Deus cuidou de Israel no Antigo Testamento, ainda que nós não temos a igreja, mas a gente pode entender que este governo vai caminhar junto com a igreja, este cuidado, esse entendimento, porque nós vemos que Deus sempre esteve cuidando de um povo escolhido. E aí a gente vai ver caminhar na Bíblia, ele veio para os seus não receberam, e aí nós somos os gentios, adotados como os filhos, fomos feitos filhos de Os Deus, jambuzeiros bravos. os que são- zambujeiros bravos. E podemos dizer que nós estamos debaixo desse governo, então é este reino estabelecido? Se a gente for... Vamos usar a alegoria que você usou do povo de Israel no deserto. Uhum. Deus permitiu o deserto, mas cuidou deles no Uhum. deserto. Sim. Se a gente for trazer para um tempo de hoje, de dia tinha um ar-condicionado, Yeah. de noite tinha um aquecedor. Tinha uma escolta armada na frente, um anjo que guiava. Para analisar aqui em 40 anos, 4 décadas no deserto, a sandália não estragou, a roupa não pereceu. Qual é a marca de roupa que você for hoje aqui no shopping comprar, que você possa olhar para ela daqui a 40 anos e dizer: eu estou usando ela ainda? Não tem. Tem. É incrível, né? Para analisar isso daí. O Senhor É. não permitiu. A alimentação. Houve um tempo que eles tinham saudades. Eu não como cebola, eu sempre faço essa brincadeira. Quem tem saudade de cebola, pelo amor de Deus? Ninguém. Eu digo: quem tem saudade de cebola tem que sofrer, porque não tem jeito. Não é que bom, chorar. é pra chorar, Tem que pronto. chorar. Mas houve um tempo que eles tinham saudade de cebola. Teve um... E se a gente for olhar, mesmo na infidelidade daquele povo, mas Deus continuava fiel. Sim. Pensa no coração. Moisés está lá no monte, recebendo as tábuas, recebendo os mandamentos. E o povo está montando um bezerro de ouro. Uhum. Mas mesmo assim, o Senhor não olhou para eles assim: pronto, perderam as benécias e vou largar vocês no deserto. Nosso Deus é o Deus que permite muitas vezes a cova dos leões, Uhum. mas não te abandona Sim. lá, né? Deus é o Deus que põe leão para dormir, É. né? Só para te dar vitória. E olha que interessante, vocês acham mesmo que a história seria contada da forma que é hoje em dia, testemunhada, pregada, se Deus tivesse livrado antes de entrar na cova dos leões? Será que a atenção seria a mesma? Se alguém olhasse assim e dissesse: ele ia, mas não foi. É. Olha a ênfase maior. Daniel, cova dos leões, os leões dormindo. Acho que Daniel penteava os cabelos. Brincadeiras aqui, penteava os cabelos do leão. Vamos dormir, vamos dormir. Deus é o Deus que permite a fornalha de fogo, mas não nos abandona na fornalha. Está Não nos presente. está presente. Então, esse governo do Senhor nas nossas vidas, Deus, irmãos, a gente às vezes vê a ciência hoje em dia e é interessante. Tem telescópios a milhões de quilômetros de distância, anos-luz. Aí tá lá falando lá, uma poeira estelar passando aqui, cósmica, 500 milhões de distância, nem sei a quantidade. Pois eu digo a você, até aquela poeira cósmica está debaixo do domínio, da soberania de Deus. Nada está distante dos olhos da soberania de Deus, do governo dele. Agora, uma vez que nós entregamos, né, e o Senhor Jesus, ele nunca nos prometeu essa facilidade. O que ele nos promete é estar com a gente. Se ele estando no barco, a tempestade veio. Uhum. Agora imagina se ele não está no barco. Para pensar. E eu ainda vou um pouco além, se os irmãos me permitem. Quem dorme quando a tempestade está acontecendo é porque sabe alguma coisa que a gente não sabe. Com certeza. É porque sabe algo que quem está gritando desesperado Ali. não sabe. Para analisar isso. Tá todo mundo desesperado, mas ele tá lá tranquilo, dormindo. E a Bíblia diz que ele estava dormindo. Dormindo, este é o texto. Pastor Mitão,
Eu ficaria esse podcast só em João 3, viu? Mas eu quero só mais uma pergunta, porque é muito empolgante esse texto, É né? verdade. Esse encontro de João Voltar para João 3. de Jesus com Nicodemos. E aí, pastor, no versículo 5, João 3:5, Jesus fala, né? Na verdade, que João precisa ser nascido da água e do Espírito. Essa menção é diretamente ao batismo? Também. Vamos analisar esse texto aqui. João 3:5, né? Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A discussão sobre essa necessidade aqui, né? Como eu acabei de falar para vocês aqui, Jesus ele está falando para um mestre, falando para alguém que de uma moral, de um conhecimento, de um ensino, mas está dizendo que é necessário que ele nasça novamente, que ele renasça. E se a gente olhar direitinho aqui no versículo 4, ele está até indagando, como é que eu posso fazer isso? Porque eu já sou um homem velho. É. Provavelmente a mãe não estava nem viva mais. Como seria isso? Acho que a questão do batismo da água aqui, nascer na água e do Espírito. Tem algumas linhas teológicas que vão dizer que sim, que é da nascer da água e do Espírito. Tem alguns outros, eu tenho até anotado aqui, se os irmãos me permitem abrir. Com certeza, pastor. Deixa eu só. Enquanto isso, você pode curtir, né, aqui esse episódio. Você pode também compartilhar com seus amigos, com sua família. Se você ainda não se inscreveu no canal, é inadmissível. Você já tem que fazer isso já. Já tá pecando. Já tá, já, né, ajuda o canal, ajuda a gente. Também daqui a pouco a gente vai falar um pouco, das redes sociais do pastor Renier. Você também vai poder seguir, né? Estar junto com o pastor que é um professor, é um mestre e está nos ensinando muita coisa hoje. Então vamos lá, pastor. Vocês são bondosos comigo. Eu agradeço. Aqui nesse texto, como eu estava dizendo, né, que a gente olhar um pouco antes, ele está falando o quê? Nascer da água, nascer do Espírito. O próprio Nicodemos argumenta sobre isso, que para ele é impossível. Uma vez, no meu caso mesmo, minha mãe já dorme no Senhor, como é que eu faria isso novamente? Mas se a gente for olhar num termo mais literal aqui, esse novo nascimento é o quê? É um primeiro passo. O que Jesus está olhando para Nicodemos é necessário que você dê um primeiro passo para uma nova vida. Então, a partir daí, essa vida cristã, como é que a gente renuncia esse novo passo, né? Essa vida antiga, pregressa que a gente tem para um novo nascimento? Na igreja nós dizemos que é o batismo das águas. É quando nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. E é algo que todo cristão, os amados irmãos são pastores e na caminhada de vocês já devem ter visto aquele irmão que está na igreja há uma eternidade e nunca quis se batizar. Sim. Primeiro, muitas vezes, a maioria das vezes, toda vez que eu fui discipular para a questão de batismo, eu percebi que era falta de conhecimento, medo. Olha, eu faço isso, eu vivo aquilo e não sei o quê. Toda aquela coisa. Mas é uma falta de entendimento. Muitas vezes do que é o nascer de novo, do que é esse batismo. Agora, de um outro lado, ele está falando a respeito do quê? Vamos voltar no texto do versículo 5. Em verdade, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, um reino que a gente já vem falando aqui. Então, o que Jesus está falando aqui, que no entendimento, não é apenas descer as águas, mas é deixar de ser o natural e se tornar um homem espiritual. Preste atenção aqui em João 16:8, quando ele diz aqui, olha, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, do versículo 20 em diante, eu até convido vocês a abrir, para a gente entender melhor um pouco esse do nascer do Espírito aqui. Efésios 4, do 20 ao 24, quando ele diz assim. Aqui. Efésios 4, 20 e 24 diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza,
o que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, tudo que ele está dizendo é: vocês precisam se tornar homens espirituais, Sim. precisam alcançar uma maturidade espiritual, precisam alcançar algo que, vivendo no pecado, vivendo na vida mundana, é impossível. E eu falo a vocês, amados pastores, que esta vida no espírito aqui, este nascer no espírito, isso não se dá por tempo de igreja. Uhum. Tem pessoas que estão na igreja há 50 anos, mas agem como se chegassem ontem. E tem pessoas que estão na igreja há meses, há semanas talvez, um ano, e são mais espirituais, nasceram no espírito do que pessoas que estão há décadas na igreja. Porque crescimento espiritual, maturidade espiritual não é por banco, não é por tempo, não é por título, não é por cargo dentro da igreja. É por vida Vida com Deus. com Deus. Eu ouvi um pastor falando que um irmão chegou para ele e falou assim: Mas eu sou novo convertido. Aí o pastor perguntou: Quanto tempo? Ele falou: 7 anos só. Cheguei agora. Aí o pastor olhou e falou: Com 3,5, Pedro já era apóstolo. Até menos. Até O mesmo. pastor foi até generoso. Vamos entender isso daqui? E eu tenho um texto aqui lá em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus capítulo 5, do versículo 11 em diante, o escritor de Hebreus aqui, ele vai estar exortando aqueles irmãos. Quem que é o escritor de Hebreus, pastor? Boa pergunta. Se eu descobrir, o senhor me fala. Né? As pessoas, eu já até brinquei muito com isso, que elas gostam de dar o crédito ao apóstolo Paulo, né? Sim. Da escrita. Eu gosto de falar o seguinte, que eu nem nego nem desnego, eu não gosto de colocar palavras onde nem Deus colocou. Eu acho Uhum. que se o autor de Hebreus quisesse realmente aparecer, ele teria colocado lá. Eu, Eu fulano de tal. escrevendo. Que a Bíblia, a maioria dela é feita assim, Sim. né? Eu, Paulo, apóstolo do Senhor. E era uma tradição de Paulo, É né? uma tradição. Ele sempre Então, fazia isso. realmente a escrita é muito similar, mas se a gente for olhar, teriam outros homens de Deus, mas eu não, como eu disse, não nego nem desnego. Eu não gosto de cravar, Não né? dá. Eu já vi muitos irmãos, muitos pregadores, não critico, porque cada um, às vezes ele teve uma revelação que eu não tive, vai saber, mas eu gosto de pensar isso aí. Se nem Deus cravou, por que De que eu repente vou ele foi no cravar? terceiro céu e. Vai saber, né? Aqui, ó, em Hebreus, do 5, do 11 ao 14, vai dizer assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, Hum. levando em conta o tempo percorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então ele está fazendo aqui uma exortação a um progresso da fé. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que antes crescei Sim, na né? graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo 1, versículo 3 diz assim que o boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Tem um texto lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Se eu estiver falando demais, vocês me Que digam, isso, viu? irmão? Tá maravilhoso, na verdade. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Vem comigo aqui. O apóstolo Paulo, agora sim, Agora é Paulo, né? e essa igreja de Corinto é uma igreja espetacular, Era a porque igreja. se a gente for olhar para o terreno dela, ela está sitiada num lugar muito bom. Uhum.
Você quer acrescentar? Tá. Não, eu ia falar que o pastor ele tá, achando rápido aqui, porque ele A minha eu tô sofrendo aqui, ô pastor. ah, Pastor. ó, pessoal, a minha e a do pastor Renier não tem Não esse, tem, ó, tá vendo? essa ajuda É dele isso, meu aqui não, irmão. viu? É a Bíblia, Ah, pastor. Mas e a minha é grande, viu? Aí, ó. Pesado, tem que andar com a mocinha. Mas tô bem, tô bem. Vamos olhar para o contexto dessa igreja de Corinto. Ela estava sitiada em um ponto bom. Corinto é uma região de portuária, Uhum. supostamente rica, né? Que era onde chegavam as cargas, as descargas, de tudo. O comércio era bem feito lá. É. Tinha uma cultura helenista, uma cultura grega naquele tempo, Uhum. muito dominante ali. Então você, né, tinham brincadeiras naquele tempo de dizerem que tinham tantos deuses, falsos deuses naquele tempo, que era capaz de você andando ali no meio da região grega de Atenas ou de qualquer outro tempo, você tropeçar com algum, É. de tantos que tinham. Você era composto de muitos sofistas, que eram um tipo de pregador que Uhum. ficava declamando lá uhum, naquele tempo. Então você tinha um pouco Tudo. de um pouco de tudo, né? Exageros, acertos, mas eram considerados espirituais. Se a gente Sim. for olhar, era uma igreja Cheia de dons. cheia de dons. Cheia de problema também, né? Mas Mas era cheio cheia de de problema, dons. mas eles pensavam na cabeça deles que eles estavam, eu tinha um entendimento disso, que eles estavam assim: "Rapaz, aqui é fogo, poder", e Amém. amém por isso. Mas o apóstolo Paulo vai ensinar para eles que não basta só isso, É. que tem que nascer no espírito, que tem que crescer aqui. E a gente acha que nascer do espírito é apenas falar em línguas, é correr, é gritar, é marchar, e amém, ok, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui: "Não, espera aí, ó, vamos lá". 1 Coríntios, no capítulo 3 aqui, ó. 13? 3, 1 3. Coríntios 3. O senhor tá mais fácil, né, pelo que eu tô vendo aqui. É isso, pastor. Ele vai falar para eles aqui algo essencial. Dizer para eles: olha, versículo 1 do 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais. Hum, Mas não era essa igreja que era cheia de dom, cheio de dons. que tinha de tudo, que conhecia tudo? Aí ele vai olhar assim e vai dizer: e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite. Quem que bebe leite, irmãos? Criança. Ah, tem um adulto ou outro que bebe, mas na geral é É, uma no geral. criança. Não pude alimentá-los com comida sólida, Uhum. porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então, se a gente olhar para essa igreja, que tinha muitos dons, que era considerada espiritual, o apóstolo Paulo está olhando para eles e está dizendo: vocês não têm um crescimento espiritual, vocês ainda não cresceram, não alcançaram esta maturidade, que é uma maturidade que não vem com o tempo. Vamos voltar no contexto de João 3. Jesus está olhando para um mestre que conhece, Uhum. que sabe as leis de cor, que conhece todo o Pentateuco, que entende o que está falando. Sim. Mas Jesus parece estar tratando com ele como uma criança que está tomando leite, está dizendo: não, não é isso aí não, você vai ter que nascer de novo. Não é só da água, não, é do Espírito também. E esse crescimento do Espírito, irmão, vem através de uma busca diária, uma busca contínua a Deus. O novo nascimento, né, que Jesus prega aqui para Nicodemos, nós vemos aqui a Paulo. Porque Paulo, ele, enquanto judeu, era ferrenho, um camarada bravo, né, dono da espada e resolvia tudo ali violento, né? Na violência ele resolvia as questões. Mas quando eu vejo Paulo escrevendo a Coríntios, eu vejo um pastor de amor, porque é o que o senhor está dizendo, né? Uma igreja que é cheia de dons, mas cheia de problemas, mas ele abre a carta elogiando, né? Falando da igreja, falando dos dons, mas ele vê um problema e começa a tratar desse problema. E o tempo todo eu vejo ele tratando com amor. Então, eu vejo um ensino muito grande pastoral aqui de Paulo, como tratar uma igreja com problemas e a sabedoria pastoral de cuidar dessa igreja. Acho que Paulo falava do que entendia, né? Sim. Paulo falava do que entendia, porque vamos entender quem que era Paulo. Hum. A gente conhecia ele como Saulo, um judeu, Uhum. perseguidor, né? Extremamente assíduo contra a igreja, né? A Bíblia vai dizer aqui mesmo. Ele se apresenta, eu acho que
3 vezes, se não me falhar a memória, no livro de Atos fala da conversão do apóstolo Paulo. E olha mesmo, normalmente um texto bíblico só relata uma vez o que aconteceu, com exceção dos evangelhos que Uhum. contam de, né, a mesma história, mas de ângulos diferentes, vamos dizer assim. O apóstolo Paulo é uma exceção. Vamos lá em Atos 22. Ele está apresentando uma defesa e ele está se apresentando com essa defesa. Então, para Paulo pregar para Corinto e ensinar Corinto, ele tem história. Sim. Ele sabe o que ele está dizendo. Ele vai dizer em Atos 22, 3, perdão, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, Uhum. mas eu fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, um mestre daquele tempo, renomado, segundo o rigor, preste atenção nisso aqui. Detalhes importam na Bíblia. Segundo o rigor da lei. Paulo replicou o que foi ensinado. Segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso. A ideia de zelo aqui não é apenas um cuidado, mas é uma espécie também de ciúme. No original seria algo como um ciúme, segundo um zelo. Alguém que achava que tinha a ideia de que teria que defender algo e alguém daquilo para com Deus, assim como todos vocês são. Perseguir este caminho. Caminho, seita dos nazarenos eram os nomes primeiros da igreja primitiva, Sim. né? Não se tinha ideia ainda do cristianismo. Isso aí veio aparecer mais para frente, né? Na igreja de Antioquia. Mas no início era caminho, seita dos nazarenos, né? Os seguidores de Jesus, né? Do Nazareno. Sim. Então ele vai dizer, olha, dito isto, lançando-os na cadeia. Então ele perseguia homens e mulheres e vai além, até a morte. Há trechos na Bíblia que vai dizer que ele era dito como uma fera. Uhum. Os irmãos temiam ele. Os irmãos tinham medo. E isso é tão sério que quando ele vai ter o seu batismo, né, a sua conversão, vamos analisar o texto aqui, quando o amado irmão aqui, ó, vamos abrir aqui em Atos, Atos 9. Vai falar da sua conversão, mas quando Ananias vai falar, vai buscar a Saulo para batizá-lo, né, ainda Saulo, o Senhor aparece para Ananias. Amados pastores, se Deus aparecer aqui agora e disser a vocês, vá naquela rua ali e batize aquele irmão, vocês iriam discutir com Ah, Deus? rapaz. Veja quem era Saulo. Olha aqui, a Bíblia está dizendo: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe apareceu numa visão e lhe disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de. Não, procura um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. Uma das evidências de uma conversão verdadeira são que as práticas começaram a mudar. Paulo imediatamente começou a orar. Paulo logo depois começa a pregar. Paulo nasceu do Uhum. Espírito. Aí ele vai dizer: E um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que a conheça. Olha o que é Ananias. De verdade, nós teríamos essa coragem de discutir com Deus. Senhor, eu tenho ouvido muito a respeito desse homem. Ananias está querendo argumentar com Deus desse. Não, Senhor, esse não serve não. Não é não, não é esse não. Será que eles tinham medo de Saulo? Será que Saulo estava... Olha o nível de quem era Saulo. É porque o Saulo, ele, aos olhos da lei, ele não era um malfeitor, ele era um cumpridor da lei. E ele tinha autoridade, né? Então, assim, eu posso chegar lá e me dar mal, meu irmão, porque o homem tem a lei e ele tem total liberdade de me prender, de fazer o que ele vinha fazendo antes. Ele não era um fora da lei, segundo o que ele exercia, né? Se fosse pensar dentro de um padrão natural da época ali, ele cumpria com o que ele achava que era o correto. E aí o que o senhor está dizendo, né? O camarada, ele tem a lei do lado dele, tem a autorização para fazer, tem a espada na mão e a chave das prisões. E aí, vai orar como? Quando a gente... Na história da humanidade, muita gente usou essa desculpa. Mas era dentro da lei. Uhum, Podia ser feito. Não era ilegal o que eu fazia, uhum. que a lei permite. Até hoje a gente vê perseguições no Sim, mundo e as pessoas usam esse mesmo argumento. sim, Não, mas está dentro da lei, tudo pode. Eu até acredito que dentro do coração do Saulo, né, aqui ainda, ele estava fazendo o que ele achava que era certo de sim, verdade. E eu acho que o Senhor reconheceu também isso quando foi o encontro dele. É, por mais que ele padeceu pelo nome do Senhor, ele viu que é sofrer por Cristo, por amor à obra, ao Evangelho,
Mas se a gente for analisar direitinho, mesmo nos atos falhos dele, mas ele achava que estava seguindo a verdade, Sim. a gente está dizendo. Mas eu gosto da humildade dele também, de entender. E às vezes eu acho que falta isso para muita gente dentro da igreja. Uhum. Muita gente, às vezes, por ter uma história, ele não se permite aprender coisas novas. Tem um irmão na Bíblia, é o Áquila, Priscila e Áquila, Uhum. né? Eles estão pregando, eles estão buscando a Bíblia, acho que está lá em Atos 18, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, pra gente dar o texto corretamente, pra gente ver essa diferença de atitude aqui. Quando eles estão, o apóstolo Paulo está discipulando eles, está terminando a sua segunda viagem missionária, está iniciando a terceira viagem missionária dele. Priscila e Áquila são o quê? São irmãos que fugiram da perseguição dos romanos contra os judeus, desceram, né, vamos dizer assim, desceram a ladeira para chegar naquela região ali de Éfeso, de Corinto, naquela parte lá, porque fugiram. Se eu não me engano, na época, o imperador, acho que era o imperador Cláudio, ele lançou uma perseguição extrema contra os judeus. E os judeus que viviam em Roma precisaram se evadir, sair dali. Nesse tempo é quando eles aparecem aqui na Bíblia, né? No versículo 18 de Atos 18, Atos 18, 18, a Bíblia vai dizer que ele navegando para si, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Quando eles chegam em Éfeso, Paulo deixa eles. E algo interessante aqui, eles têm uma obediência, porque se eu tô com o apóstolo Paulo, eu dizia pra ele, porque você não me deixa não, eu vou quando você for, meu amigo. Mas eles ficam. Sim. Quando eles ficam, nesse meio tempo, lá no versículo 24, se a gente andar um pouquinho, vai dizer que chegou um homem eloquente, natural de Alexandria. Alexandria é uma das maiores cidades do Império Romano daquele tempo. Tinha uma biblioteca maravilhosa. O nome dele é Apolo. Poderoso nas escrituras e eloquente. Apolo fosse pregador hoje, a Ixi, agenda estava a cheia. agenda tava cheia. Pensa aí, poderoso nas escrituras e E eloquente. eloquente. Eloquente é aquele que arranca glória e aleluia até das paredes, meu irmão. É. Ele estaria com a igreja cheia. Quando ele está lá pregando, ele não tem ainda aquele entendimento do que é o cristianismo de verdade. Porque o ensino dele, ele não foi, como a gente gosta de dizer, ele não foi catequizado verdadeiramente. Ao receber esse ensino, ele vai ensinar, olha mesmo, ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Só que ele tinha uma limitação, ele conhecia apenas o batismo de João. Como eu estou dizendo, ele não tinha sido ainda educado, catequizado, conhecido todas as escrituras. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Por que na sinagoga? Era quando ele chegava em uma região que tinha um público judeu, normalmente tinha uma sinagoga, que foi na época do exílio deles, eles começaram a abrir aquelas sinagogas para poderem ter a sua homem. Normalmente, se eu não me engano, quando tinham de 7 a 8 homens instruídos, você já podia iniciar algo ali. O apóstolo Paulo tinha essa ideia de evangelismo. Se ele chegasse em uma região que existia um público judeu, então no sábado, ele ia lá na sinagoga, lá ele apresentava. O que é que era isso? Ele fazia uma espécie de, como nós chamamos, de um querigma cristão. Ele apresentava Cristo do Sim. Antigo Testamento até os dias atuais. Então ele andava pela história de Israel, pelas escrituras, pelas leis e os profetas, e mostrava que tudo aquilo estava direcionado a uma única pessoa, Cristo. É o Deus que se fez carne. Então, este querigma foi aplicado por muitos. Estevão fez isso Sim. antes de Isso ser ia falar, apresentado. rapaz. Pedro fez isso. O próprio Senhor Jesus, O né? próprio Para Senhor. Cleopas e outros discípulos Exatamente. no caminho de Emaús. Quando Apolo está fazendo isso, Priscila e Áquila não. Eles já tinham sido discipulados pelo apóstolo Paulo. Eles viram aquilo. E o texto, irmãos, é interessante, porque a atitude que ele tem é uma atitude que é a mesma que o apóstolo Paulo se permitiu. Uhum. A gente precisa se permitir ser ensinado, a gente precisa se permitir. Por isso que eu digo, crente não pode fugir de escola bíblica, não, meu irmão. Não. Não pode. Crente não pode ficar passeando na hora de palavra, nem. Porque você já percebeu que o bebedouro de igreja tem um som diferente, né? Tem. O banheiro parece que ataca na hora Nossa, na hora acabou da o louvor. pregação, né? Na hora do louvor não ataca, não, mas na hora da pregação. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão. Forte. Apolo poderia ter olhado,
Para aqueles dois ter dito: "Amigo, eu vim de Alexandria. Hum. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Sou eloquente, poderoso nas escrituras". Mas ele teve humildade. Verdade. Mais pra frente, a Bíblia vai dizer que Deus usa Paulo de forma poderosa em outras regiões. Veja mesmo. Então, é a mesma coisa com o apóstolo Paulo. Ele poderia ter olhado, vamos voltar para Atos agora, para Ananias e ter dito para ele: "Eu sou fariseu, estudei na escola de Gamaliel, tenho cartas do Sinédrio, Uhum. tenho permissão para fazer isso". Este Gamaliel era alguém importante, era alguém que tinha Uhum. fala. Ele falou, ele mesmo constatou sobre o cristianismo, dizendo: "Olha, deixa isso de lado, É. não vamos Se mexer, for porque de se for de Deus. Deus vai ser, se não for". Ele poderia ter dito tudo isso, mas ele aceitou, porque ele estava orando e buscando a Deus. Hum. Mesmo após a sua conversão, ele tem todo aquele período. Os irmãos não o aceitam. A igreja não. A maioria da igreja, não vou generalizar, mas muitos irmãos não aceitam ele. Ele tem dificuldades, precisa ir para cantos distantes. Ele aprende de Cristo, precisa conhecer a Cristo. Os outros apóstolos andaram com Cristo, ele não. Então, a postura dele, irmãos, fala muito quem ele é. A nossa postura no dia a dia, no servir na igreja, fala muito de quem nós somos. Sim. Nós não, nós nunca sabemos demais que não podemos aprender algo novo. Sim. Nós nunca vamos ter um conhecimento vasto que nós não podemos sentar para ouvir. Mesmo aquele irmão que fala Bíblia, Uhum. pro quê, pro mod. Este irmão, muitas vezes, tá mais cheio Com da certeza. revelação do que os que têm os doutorados. Não É. dispersando, é importante um estudo, mas ele tá cheio do Espírito e Deus vai falar de alguma forma com Sim. ele. Deus vai falar e vai nos abençoar. É verdade, pastor. E é uma coisa muito interessante, como que o cristão novo, então, ele consegue entender esse termo, espiritual, viver do espírito, né? Porque muitas vezes eu pensei assim: "Ah, nascer do espírito é começar a ver os anjos, é começar a a a entender, a ver uma outra dimensão". Então, quando eu era pequeno, eu pensava assim, né, eu Uhum. falava: "Nossa, que legal, eu quero andar nesse mundo espiritual, né, eu fechar o olho e vou Visão voar, vou". espiritual. eh, Se o vocês, que se que é vocês isso, descobrirem pastor? como é, vocês me falam que Me voar. fala aí, pastor. Tem um texto de. O senhor falou agora, eu me recordei aqui. Que fala a respeito do desenvolvimento da nossa salvação. A gente precisa aprender a separar as coisas. Salvação é uma coisa, desenvolvimento é outra. Nós somos salvos por Cristo, através do sacrifício, né? Eu, eu já vi muitas pessoas condicionando a sua salvação à igreja que ele está, à roupa que ele veste, Hum. ao tamanho do cabelo que ele tem, né? Ao que ele não usa, Uhum. à Sim. prática que ele não faz. Não é bem assim. Quando nós fazemos isso, nós anulamos a cruz de Cristo. A gente está olhando para Deus e está dizendo: olha, tudo aquilo que Jesus passou não está valendo muito, mas o que eu faço aqui, com as minhas roupas, com o meu agir, está valendo sim. Agora, uma vez que eu recebo essa salvação, a ideia é o quê? Que eu vou me aproximar. Aí começa a valer todas essas práticas. Uhum. Né? O cristão ele deve se preservar, ele deve sim viver de uma forma diferente. Ele é diferente. Nós não devemos esquecer nunca que nós somos sal e luz dessa terra. O sal dá gosto e a luz ilumina. É. Então, é impossível. Por mais que você jogue um sal na comida e você não veja aquele sal, mas é impossível Não você não senti. senti-lo. Esse é o papel da igreja. Pensa que quando a gente sai aqui nessa estrada aqui, tá tudo desligado, mas lá em cima daquela montanha tem um farolzinho aceso. Pronto, é a igreja. Uhum. O mundo tá todo perdido, mas sempre tem um norte ali, que é a igreja do Senhor, foi plantada por Cristo. Então a gente precisa entender essa diferença. Agora, uma vez que eu me converti, como o pastor falou do novo convertido, eu preciso entender que a minha escolha, como a gente falou lá em Lucas, se eu quero, lá em Mateus 6,36, de priorizar o reino de Deus, agora sim, eu preciso desenvolver.
E desenvolver essa salvação não é apenas eu crer todo dia, buscar todo dia. É uma busca diária, é um crescimento espiritual. Então, lá em Filipenses aqui, o próprio apóstolo Paulo, ele tem algo que ele fala sobre isso. Filipenses 2:12, ele está falando para uma igreja, irmão, uma igreja extremamente abençoada, uma igreja que entendeu, tem um coração missionário, ofertava, buscava. Paulo está olhando para eles e diz: "Sintam as dores de Cristo comigo". Uhum. Ele vai falar aqui, olha, Filipenses 2:12: "Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência". Então, ó, ao novo convertido não é apenas na presença, é na É na ausência. ausência. Não é quando o pastor tá vendo, não é quando o É, líder do grupo tá vendo, não é quando aquele irmão do coque que sai revelando tudo tá vendo, não. Quando coloca o É terno, na né? É, ausência. agora. A gente sabe se a gente é crente é quando a luz do quarto desliga, irmão. É É. quando a gente tá sozinho. Uhum. É quando a gente tá só com o celular na mão. É Hum. quando a gente tá lá no trabalho, que ninguém sabe. É quando a gente conhece aquela pessoa que não. É quando a gente conhece aquela atendente do hotel. Uhum. É quando a gente vê aquele dinheiro que não é nosso. É quando a gente vai fazer uma compra que a gente sabe que não vai conseguir pagar Uhum. e vai ficar algo errado ali. Então isso é um desenvolvimento. As práticas que eu tenho hoje, elas não são mais iguais às que eu fazia antigamente. Ai, pastor, mas nunca errou muito. Mas todo dia a gente tenta desenvolver para algo novo sair. Ele vai olhar para esses irmãos e vai dizer: olha, não só na minha presença, mas também na minha ausência, muito mais agora. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Hum. Então, como é que é isso, esse desenvolvimento? Ora, a salvação ela existe, é por Cristo. Mas o desejo de Cristo, irmãos, não é que a gente seja da multidão. O desejo de Cristo é que a gente seja discípulos, filhos, seguidores, diariamente. E eu falo para todos: é impossível você alcançar isso se você não tiver uma comunhão diária com Deus. O evangelho é uma crescente nas nossas vidas. Eu me recordo quando eu me converti, eu tinha práticas que eu sabia que não agradava a Deus Uhum. na minha vida, né. Eu bebia, eu fumava, eu vivia uma vida totalmente que não condiz com o evangelho que Cristo nos ensina. Pensa num jovem que com 16 anos, 15 anos, já fumava uma carteira de cigarro por dia, Hum. que ia para festas, morava só com o irmão, a gente fazia tudo o que queria e o que não queria, mas não tinha esse temor, não tinha esse conhecimento. Uhum. Quando houve a conversão na minha vida, com o tempo, na igreja, e a igreja que eu me converti lá na Paraíba, na época, eles tiveram uma sabedoria muito grande comigo, porque eles entenderam que havia um desenvolvimento a ser feito. Então, as práticas erradas, elas foram sendo retiradas com o tempo. Mas isso veio, irmãos, através de uma prática muito esquecida na igreja: jejum e oração. Uhum. Ah, na igreja, muitos esquecem. é. Muitos não sabem o que é orar, muitos não sabem o que é. E eu me lembro que para que o caráter de Deus fosse formado na minha vida, eu li muita Bíblia, orei, jejuei muito e ainda faço até hoje, porque isso é uma construção, presta atenção, é um desenvolvimento. A ideia aqui é trabalhar até alcançar um conhecimento. Então, com o tempo eu fui entendendo, olha, Deus tem uma chamada na minha vida. Então eu não posso ser pregador e lá fora eu estar com uma carteira de cigarro. Ah, pastor, mas vai entrar naquela discussão, é pecado, não é pecado, não importa. Hum. Não importa. A questão é que Deus nos quer em uma santidade, uma crescente, buscar uma santidade diária. Então, no meu entendimento, para aquilo não me favorecia em nada. Então, já, se não agrada a Deus, está desagradando a Ele. Então, se desagrada a Ele, eu preciso buscar. É um desenvolvimento. A vida cristã é isso. Diariamente, diariamente a gente alcança algo que a gente não tinha ontem. Então, se tem algo na sua vida, meu irmão, você que se converteu hoje, você que está na igreja há 50 anos, não importa, maturidade cristã não é por tempo, é por busca. Sim. Se tem algo na sua vida que você não tem ainda melhorado, buscar, você precisa aprender a buscar isso aí, em jejum, em oração, em leitura diária. A nossa, a nossa vida, né, nós conseguimos passar 2 horas assistindo um filme, Sim. Hum. mas tem gente que não consegue ler um capítulo da Bíblia. Não, é muita coisa. É muita coisa, um capítulo? Ixi, É muito. para Tem gente muitos. que não. A gente consegue assistir uma temporada inteira de uma série numa noite, Sim. mas não consegue. 5 minutos de oração. Bate logo o sono.
Uhum. E por que isso, pastor? Que é um mundo espiritual. Há um mundo espiritual. O diabo ele trabalha para nos dar distração. É. Há o que nós chamamos como um céu de bronze, um céu de ferro. Se você parar para prestar atenção, você tem a disposição, mas quando você se dispõe a ir orar, a buscar, parece que tudo se fecha. O cansaço vem, o sono vem, a fadiga, a distração. O WhatsApp começa a tocar a mensagem, o telefone toca, o menino começa a chorar. Eu, particularmente, sempre gosto, quando eu vou buscar orar, eu começo a repreender tudo. Senhor, distração, impedimento, sei lá, tudo. Porque se a gente não dedicar, e não é quantidade, é qualidade, Sim. né? Às vezes é preferível orações curtas, mais efetivas, Hum. do que longas e prolongadas que não saem nada. Não sejam como os fariseus que acham que por muito repetir irão receber algo. Mas seja como aquela viúva que bate todo dia, repetidamente. Tá batendo na porta do juiz, mesmo ele sendo mal, Uhum. mas recebe. Oração, busca é isso. Não é quantidade, é a qualidade que nós temos. Tempo de qualidade com Deus. Melhor coisa que um novo convertido, a melhor coisa que aquele que almeja o ministério, que almeja crescer, é ter um tempo de qualidade com Deus. Então, para conhecer melhor o mundo espiritual, leitura da palavra, Palavra, oração oração e jejum e igreja. e igreja. O Congregar. cristianismo ele não é uma fé isolada. Jesus tinha momentos sim, que ele saía só, ia buscar, mas volta e meia tem uma multidão seguindo ele. Ninguém faz nada só. Igreja é essencial. Igreja é essencial nas nossas vidas, porque é na igreja que nós vamos praticar um cristianismo verdadeiro. Amados pastores, o que é a igreja senão um hospital? Hum. Eu cheguei doente na igreja, muito enfermo. Fui curado na igreja. Aí quer dizer que eu recebi minha cura e vou sair da igreja? Não. Agora eu serei usado como um instrumento por Deus para curar outros doentes que estão chegando. Isto é o cristianismo. Imagina se o Senhor Jesus recebesse de Deus e não entregasse o que Deus tinha para ele. Não tem sentido. Se o Jesus, Deus que se fez carne, compartilhava, estava na mesa com as pessoas, vivia com as multidões. E as pessoas eram. Vamos lá em Lucas comigo aqui, para a gente basear isso na Bíblia, Lucas 15. Isso aqui é o texto primordial. Jesus vai contar agora três parábolas, como alguns vão dizer, ou até alguns gostam de dizer que é apenas uma parábola, separada em três, dividida em Sim. três. Não importa muito. Mas olha, não quero nem focar nas parábolas, eu quero focar no início daqui do texto. Lucas 15:1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Quem que eram os publicanos? Cobradores, De- taxadores, considerados como traidores Sim. do povo, Prestaram serviço para porque Roma. em uma vez que Roma subjugava os judeus, taxava. A gente acha que pagar taxa hoje, eu acho que lá era pior naquele Sim. tempo. Taxava, subjugava aquele povo. Eles estão trabalhando para eles, então para os judeus é o quê? Traidores. Sim. Agora, Jesus está no meio deles. Quem que eram os pecadores? Qualquer um que não seguisse a cartilha que a sociedade gritava. Uhum. Então, para eles eram os doentes, eram os enfermos, eram os desvalidos, os pobres. Porque havia naquele tempo e há uma associação muito hoje de que dinheiro é sinal de bênção. Não deixa de ser. Mas não quer dizer porque o irmão tem uma condição financeira melhor que ele é um herege da fé, não é isso. Mas esse povo olhava assim. Então eles começam o quê? A murmurar. E olha, Hum. se tem uma coisa que Deus não gosta é murmuração. Eu- Deus rejeita demais isso. Sim. Eles começam a murmurar e eles começam a dizer: olha, este recebe pecadores e come com eles. Aí eu falo para vocês: quantas vezes nas nossas vidas nós ouvimos pessoas dizendo assim: eu não vou para a igreja porque lá tem alguém que é desse jeito. Uhum. Eu não vou para a igreja porque lá tem alguém que é daquele outro jeito. Ah, eu não gosto dali porque fulano fez isso. Bem-vindo ao clube de Jesus, irmão. É. Porque é esse povo que Jesus andava. Não faz acepção de Não pessoas. fazia acepção. E por que é que nós vamos fazer? Hum. A igreja é um hospital, é um colégio onde nós aprendemos, onde diariamente você tem um crescimento. Então, se nós aplicarmos a mesma
doutrina que os fariseus e os escribas, que eram seitas judaicas daquele tempo, aplicavam, nós estamos fazendo o que eles faziam, murmurando contra Deus. Então, quando eu digo que eu não participo de uma comunidade, de uma igreja, porque eu não acredito naqueles irmãos que estão lá, então você nunca foi para a igreja por causa de Jesus, da igreja. Você foi por causa das pessoas. Por isso que é uma oscilação tão grande na fé, amados. Por isso Sim, que muitas vezes as pessoas deixam a igreja por pessoas. Sim. Porque a fé delas nunca esteve em É, Deus, esteve em pessoas. tá olhando para pessoas, né? Exatamente. Pastor, então a gente podemos pensar que a salvação ela é imediata a partir do momento que a pessoa crê. Mas santificação é um processo? Santificação é um processo. Vamos comigo lá em Hebreus. A gente tem um texto áureo aqui que fala sobre santificação. Melhor, abra aqui comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Lá no finalzinho, né? Pô, pastor tá mais fácil, né? Não, eu tô procurando Tá aqui em cima. bem Não, não, o mais senhor. Aqui, ó. Tá aqui em cima, aqui, ó. O senhor Gente, falou, ele vocês, tomou, agora ele, se né? vocês Eu vou trocar olhar, essa Bíblia com você. você vê o pastor ali, ele coloca o dedinho ali no, Aqui, ó. Tá aqui em cima, ó. no- eu não, essa Bíblia, Tô com todo querendo denunciar perdão a ele. palavra, mas essa Bíblia para pastor deveria ser proibido, né? Tá Para pastor. proibido, pastor. Tem um Sim, texto aqui de 1 Pedro que vamos trabalhar esse termo de santificação, né? Santificação, ele é um processo, irmãos. Não é algo que a gente alcança do dia para a noite. Nada disso. É algo que se constrói, lembra-se, é um desenvolvimento da salvação. Então, 1 Pedro, lá no capítulo 1, no versículo 13 em diante, ele vai falar a respeito da santidade na vida. Então, o apóstolo Pedro, ditando, narrando o seu ensino aqui, ele vai dizer: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Por isso está escrito: sejam santos, porque eu Eu sou sou santo. santo. Então, a gente precisa entender aqui o que é santidade. Não é algo ocasional nem limitada em apenas uma área. Ela é exigida em todos os sentidos do nosso procedimento. E eu gosto de acrescentar que ela é um desenvolvimento. Então, a gente não aceita Jesus hoje e vira santo do dia para a noite. Não é isso. É uma crescente, é uma busca. Lá em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14, vai falar a respeito do seguinte, olha. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz. E, olha, isso é difícil, mesmo dentro da igreja. É, É. Eu não sei, aqui não tem, né, essas Não. coisas, mas Tem em a outras igreja que é igrejas que eu santa. conheço, parece que tem algum problema entre os irmãos, né? Procurem viver Alguns. em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, vamos compreender. Santificação não é uma vida sem pecados. É um desenvolvimento, é uma busca. Lá em 1 João, e eu tô trazendo muitos textos porque eu quero embasar isso biblicamente, para que não fique nas minhas palavras. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, vamos entender, pecado. A gente vai falar sobre isso aqui. A nós mesmos nós enganamos. Me abrindo uma brecha aqui, uma vez eu me lembro de um jovem que estava dando muito trabalho na igreja. E aí o só um. pastor, não, esse estava em especial e o pastor estava nervoso com ele. Aí eu falei pro pastor assim, falei: ô pastor, tenha calma, porque isso aí é da juventude mesmo. Todo mundo já passou por isso. Aí o pastor olhou pra mim e fez: ei, fale por você, viu? Que eu não faço eu não tenho pecado não, viu? Essas coisas não. Eu olhei pra cara dele assim, ó, tá Aham. bom, Jesus. Isso aí. Voltando aqui, ó. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos enganamos. A verdade não está em nós.
Agora, se, lembre-se do se, nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a primeira prática que nós devemos fazer para alcançar a santificação é a confissão dos nossos pecados. É. Não existe conversão sem arrependimento, sem confissão. Quando eu me arrependo, eu me converto. E arrependimento não é drama temporário, Uhum. não é choro simulado, é mudança de vida. O arrependimento, ele me leva a uma outra estrada. Eu estou indo naquele caminho, eu vi que ele está errado, eu mudo a direção dele. É isso que é arrependimento. Uhum. Então, a gente precisa entender que santificação é uma separação. Você está dizendo santo é alguém separado, mudado. Então, o Senhor vai dizer em Isaías, no capítulo 1 e no versículo 18. Isaías 1, 18 diz assim: venham, pois, e vamos discutir a esta questão. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Me permita fazer uma exegese desse texto aqui. Vamos discutir. Deus está falando através do seu profeta para um povo que está próximo de receber uma punição. Deus está falando, nós vamos agora tratar dos pecados de vocês. Porque o pecado, irmãos, é o que nos afasta de Deus. Sim. Então ele vai olhar. Ainda que eles sejam vermelhos, como escarlate, escarlate é uma cor mais forte. A ideia é algo que vem mais forte do que nós aguentamos. Ele está olhando e está dizendo, mesmo que seja algo mais profundo, mais forte, eles se tornarão brancos. Como é que nossos pecados de uma cor forte, escarlate, se tornam brancos? Pela conversão, pela cruz de Cristo. Agora ele faz um paralelo aqui. Se eles se tornarão brancos como a neve, transparentes, purificados. Só Cristo pode fazer isso. Sim. Só que ele faz uma outra alegoria, usando o carmesim. O carmesim, antigamente, era aquela coisinha que as irmãs colocavam aqui nos lá para dar uma corzinha, uma Uhum. tintinha. Tô certo, minha irmã? Era uma coisa mais leve, não é um escarlate. Ele tá olhando aqui, ó. Ainda que ele venha, é algo que vem da terra, algo humano, algo que se pega. Uhum. Aí ele tá dizendo, aí sim eles se tornarão como a lã. Então não importa o pecado. Uma vez que é discutido, arrependido, há sim a transformação. Então, para a gente entender como é que é esse processo de santificação, a gente precisa entender que primeiro ele deve se haver um arrependimento. Então, uma vez que nós temos esse arrependimento, nós somos o que? Separados desse mundo, santificados. Alguém separado. Então, para quê? Para uso e posse de Deus. Eu gosto sempre de pensar, amados pastores, que com a santificação, Deus investe nas nossas vidas através da unção. Sim. Preste atenção. O que é a unção, senão um investimento de Deus nas nossas vidas? Sim. Deus derrama dons, talento e nos capacita com a sua unção. Mas vamos ser realistas? Quando a gente está ouvindo aquele pregador que está pregando, a gente olha assim e fala: esse irmão orou, Uhum. Sim. esse irmão Isso aí preparou a buscou, mensagem, né? preparou. Sim. Olha que conhecimento bíblico desse amado. É. Ele estudou, ele se preparou para aquilo. Ele pode até ter sido pego às vezes de surpresa. O pastor do nada assim chegou, vamos lá ver a oportunidade. Sim. Foi pego de surpresa, mas ele tem uma vida. Deus não vai desonrar ele. Hum. Então ele é o que? Separado, santificado. Ele tem uma vida. Então não importa se ele vai pregar no final do mês ou no começo do mês, ele tem uma vida contínua. Porque, olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 5, vai dizer que Qual livro, não? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 5, fala que a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a santificação de vocês. Presta atenção, não há nada aqui a respeito de salvação. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que se abstenham da imoralidade sexual e que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios. A ideia de gentio é de quem não conhece a Deus, que não conhecem a Deus.
Então, a gente precisa entender isso daqui. Outro passo para a santificação nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a dizer não. Eu gosto de pensar que a maior qualidade que o crente tem é dizer não. Sim. José só chegou aonde chegou porque disse não Uhum. à esposa do seu governante Potifar. Daniel só chegou aonde chegou porque Disse disse não. não aos manjares do rei. Os apóstolos disseram não às práticas do mundo e foram seguir a Cristo. Sim. Então, quando nós dizemos não às coisas do mundo e buscamos essa santificação, nós nos abstemos de tudo isso. Então, a ideia é como nós vamos nos santificar, né? 1 Timóteo vai falar lá no capítulo 4, no versículo 4 e 5, que tudo que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra. Então, se Deus criou é bom, a gente vai precisar buscar essa santificação. Lembra do que eu falei? Apenas uma pequena parte do meu testemunho. Como é que eu busquei essa condição na minha vida de me libertar? Jejum, oração, palavra, busca na igreja. Então, se há algo na sua vida, o apóstolo Paulo está falando sobre imoralidade sexual, o apóstolo Paulo está exortando este povo a se santificar, Uhum. o autor de Hebreus está dizendo que sem essa santificação e sem viver, tudo está condicionado, sem viver em paz com o irmão, porque não adianta ser santarrão e brigar com Deus e o mundo. Não, tudo está condicionado. Se há algo que não está empreitado, então a gente vai olhar para aquilo dali e vai dizer: eu preciso agora buscar. Prática de jejum de oração. 1 Coríntios 9:27. O próprio apóstolo Paulo dizendo: mas esmurro o meu corpo Sim. e o reduzo à escravidão. Será que não é esse o homem que teve as revelações de Deus? Olha o que ele está dizendo. Eu me Sim. reduzo a uma condição de Isso é um escravo. preço a pagar, né? Preço de renúncia. E não é um preço fácil, não. Não. Preço altíssimo. Não é fácil renunciar. Eu sou Eu consciente disso. eu gosto Por sempre de favor. falar, pastor, que o jejum, principalmente, ele é como se você pegasse o seu celular e apagasse tudo, Zerasse o para game. que você apagasse todas as bobeiras, vamos falar assim, para que você tenha um espaço de qualidade ali, um espaço bom para você colocar as coisas boas no celular Uhum. agora, não deixar as coisas, né, as bobeiras. E o jejum ele dá essa sensibilidade para nós, né? Para que a gente volte à origem e ouvir a voz de Deus. Então, Traz um quebrantamento para as nossas vidas. o jejum ele precisa ser uma prática do cristão, porque é um auxílio, né, na oração diária, Sim, espiritual, né? mas nós precisamos fazer pelo menos. Eu sei que os judeus eles costumavam jejuar 2 vezes na semana, mas pelo menos aí, talvez uma vez por mês, acho que o cristão ele precisa. Deve fazer. Quando a gente usa dessas práticas e busca essa santificação, e não é fácil, eu sou reconhecedor, a gente vive isso diariamente. Eu sei que não é fácil. Não é fácil você dizer não aos prazeres da carne, aos prazeres do. É uma condição. E mesmo quando a gente não consegue, a gente cai o Senhor. No meu coração é a coisa mais linda de Deus. É que a misericórdia dele se renova todo dia. Amém. Então a gente erra, a gente peca, ele vai lá e exerce uma bondade, uma misericórdia com a gente e nos dá uma nova chance, né? Assim como o sol nasce, nasce também a misericórdia dele. Mas a gente precisa entender que uma vida de santificação também tem benesses. Vamos voltar lá no Antigo Testamento com Josué. Josué 3:5. A Bíblia vai dizer que Josué fala ao povo. Josué é o líder daquele povo agora. Uhum. Josué assumiu uma responsabilidade tremenda, tremenda. Porque tu substituir um é uma coisa, substituir Moisés é outra, Moisés. tá? É, Não é S- qualquer um, né? Ele vai falar àquele povo, que não é um povo fácil não, irmãos. Não. Porque se fosse um povo fácil, tinha entrado Idólatra. tudo na terra. É. Josué vai olhar para aquele povo assim e vai dizer, olha, santifiquem-se. Josué 3:5. Porque amanhã
o Senhor fará Fará maravilhas maravilhas no meio de diante de nós. vocês. Então, a santificação traz benefícios para as nossas vidas. A maravilha daquele povo era vencer a batalha, era conquistar a terra. A maravilha, meu irmão, você que está nos ouvindo, talvez seja você vencer esse pecado aí. Sim. E não me diga que esse pecado é impossível de vencer. Me diga que você não orou para vencer esse pecado. Então, a gente precisa entender que, por mais que nós tenhamos alcançado pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, a nossa salvação, através do sacrifício ímpar, único de Jesus Cristo, mas a vontade de Deus não é que a gente estacione ali. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente exerça dons, talentos, ministérios. Deus tem planos. Às vezes a pessoa está sentada ali e ela fala: eu não sei pregar, eu não sei cantar. Hum. Alguma coisa, meu irmão, Deus É. colocou. Tem gente que é o melhor porteiro. Uhum. Tem gente que é o melhor diácono, melhor presbítero, melhor auxiliar, com excelência. Deus é quem capacita ele. É. Pastor, Pastor Mitão, eu ficaria aqui mais 4 horas, meu irmão. Eu também. Mas vamos já caminhar deixar para o final, pastor. Mas eu queria só abordar um último tópico, porque nós começamos ali, né, em João 3, e aí o primeiro passo de Nicodemos foi conhecer Jesus. E aí Jesus fala para ele sobre o novo nascimento, e dá para a gente ter um prospecto ali de uma vida cristã, o início de uma vida cristã. Então nós falamos aqui o encontro com Jesus, novo nascimento. O senhor está falando de renúncia, e nós falamos também de santificação. Podemos falar um pouquinho sobre congregar, sobre estarmos na igreja, porque é uma outra questão que pós-pandemia parece que muitas pessoas se adaptaram a não estar indo na igreja com frequência, tá escolhendo o culto de qual igreja, de qual denominação. E para mim eu entendo que ele pode estar perdendo uma identidade de cristão. Não sei se o senhor entende assim, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância de congregar. Não existe, não, como eu disse, né, no início, não existe igreja só. Nós somos um coletivo. Jesus andava com pessoas, Jesus amava pessoas. E Jesus não fazia acepção de pessoas. Não importava se ele. Tinha dia que ele conversava com Nicodemos, um dos principais. E tinha dia que ele estava com a mulher samaritana, que era rejeitada Uhum. pelo seu povo. Aí tinha dia que ele estava conversando com seus apóstolos íntimos, seus amigos, né, que estavam no íntimo dele. Mas tinha dia que ele estava lá no meio na- dos gadarenos, dos endemoniados, dos Sim. leprosos. A gente não pode fazer isso. A gente tem que entender que congregar não é uma condição, é algo primordial nas nossas vidas. Sabe por quê? Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. E como eu disse, eu não sei quem escreveu o Uhum. livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Mas eu sei que no tempo dele já tinha essa prática. E ele, naquele tempo, já repreendia essa prática. Uhum. E se a gente olhar para a história da nossa igreja, a gente vai ver uma igreja primitiva, lá no início, de irmãos que não tinham templos, que não tinham a estrutura que nós temos hoje. Hoje você vai numa igreja, a maioria ou a boa parte delas tem uma estrutura para receber. E glória a Deus por isso, que Sim. cresça, que aumente ainda mais. Ela tem um som bom, ela tem uma cadeira confortável, um ambiente climatizado. Esses irmãos da igreja primitiva, o que eles tinham era um medo, Uhum. era um chicote de Roma nas costas, Sim. era um temor, a preocupação. Isso não impedia eles de se juntarem. Então há relatos históricos de que se juntavam em cavernas, em tumbas e cemitérios, em Uhum. casas, que se juntavam em foras da cidade, que iam para as sinagogas para ouvir algum irmão pregar sobre Cristo. Não tinham nenhum terço, nenhuma quantidade. Se você fosse pego, você era martirizado, Uhum. você era morto, sua família, você virava uma vergonha no seu meio. A conversão de muitos significava vergonha para a família dele. Ele era excluído do seu meio, ele era excluído da sociedade que ele vivia. Então, aqui o texto
Se a gente for observar, muitos irmãos deixavam no princípio de congregar porque eram perseguidos, porque eram martirizados. Eram perseguidos no início pelos judeus, depois foram perseguidos pelos romanos, depois foram perseguidos pela sociedade greco-romana daquele tempo. Eles deixavam de congregar por causa de heresias. Dos males da igreja no início dos seus primeiros séculos não era apenas perseguições. Nós damos muita ênfase às perseguições que existiam. Uhum. Mas nós esquecemos também que um dos males que existiam eram as heresias, Sim, práticas errôneas, e sim. doutrinas que eram ensinadas de formas erradas, que levavam um falso evangelho àquelas pessoas e elas deixavam de congregar porque não tinham sabedoria, conhecimento. Como é que a gente combate isso? É quando nós somos instruídos. Aí eu pergunto a vocês: existe ovelha sem pastor? Ovelha sem um rebanho? Mesmo aquela ovelha perdida, o Senhor é aquele que vai buscá-la, É. que vai como um louco buscar aquela ovelha que se perdeu. Então a igreja, irmãos, ela tem uma importância única na vida da gente. Se a gente olhar, voltar mais uma vez, vamos lá em Atos aqui, Atos 2, vai falar a respeito de quê? De como os irmãos se encontravam, de como os irmãos viviam naquele tempo. Atos 2:46 vai falar que estes irmãos, aqui olha, perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, comiam com alegria, comiam com singeleza, viviam com singeleza de coração. Então, de verdade, irmãos, eu não consigo enxergar uma igreja que não consegue ser comunitária. Eu vejo muita gente falando assim: ah, eu sou cristão, eu amo a Cristo, mas não vou para a igreja, não gosto da igreja. Eu pergunto a você: é possível você amar o noivo e rejeitar a noiva de É, Cristo? não tem como, Não né? tem como. Ah, mas Deus não habita em templos, não vive. É fato. Uhum. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Deus é onisciente, sonda todos os corações. Mas isso não quer dizer que ele não se agrada daquilo. Olhe para a história da humanidade, para a história do mundo. O que seria desse mundo sem a igreja? Imagine a igreja saindo hoje das favelas. Hum. Imagine a igreja saindo hoje das comunidades. Imagine a igreja saindo hoje dos presídios. Imagine a igreja saindo com suas ações benéficas dos hospitais, das ruas, dos campos. Imagine a igreja saindo do campo missionário. E isso só é permitido porque existe uma igreja, Sim. uma organização que faz aquilo. Não é a placa, é quem Jesus instruiu para aquilo, é quem ele levantou. Então a gente precisa olhar todo esse contexto disso daqui. Sem isso, pe- e a igreja, irmãos, muitas vezes a gente acha que é do homem, mas não é de Deus, porque a igreja é formada por homens, mas através da predominância de Deus, do poder de Deus. Para analisar o seguinte: nós temos aqui uma Bíblia. Sim. Vai em um presídio amanhã e pega um livro, uma biografia mais bonita, Uhum. lança lá dentro e volta daqui a um ano. Vai em um presídio amanhã, pega essa Bíblia e deixa lá com eles e volta daqui a um ano. Tem diácono, Sim, ô, igreja. oferta, louvor, Uhum. palavra, conversão. Só cristianismo pode fazer Só. isso. Só o cristianismo. E esse cristianismo, irmãos, ele é apresentado através da igreja, É. no órgão. Então, muitos irmãos, a gente hoje vive aqui numa realidade, aqui nos Estados Unidos, né? E perseguições que acontecem, medos, temores que a nossa comunidade vive. E às vezes eu escuto os irmãos dizendo: não, eu tenho medo de ir para a igreja. Eu me pergunto: é sábio ter prudência nas coisas, Sim. mas nós não deixamos de trabalhar, nós não deixamos de estudar, nós não deixamos de fazer as coisas, né? Eu entendo que se a gente, numa igreja regular, no dia a dia, ela vai ter o quê? 2 serviços na semana? 3? Se o crente for muito assíduo, ele talvez vá em 2 ou 3. Alguns vão além, mas a maioria das pessoas vai em um Tem no uma irmã ali mês. atrás de você que vai Meu 2 vezes no mês. 5 vezes na igreja. Aquela. É assíduo. Mas se a gente for olhar na realidade mesmo, o irmão ele vai às vezes no culto só de Santa Ceia, Sim. ou quando eu tenho um evento. Na verdade, né, meu irmão, assim, é que a gente trabalha na igreja, desenvolve alguns trabalhos e a gente está mais na igreja. Mas o membro da igreja, o participante ali, o irmão,
É um culto na semana já quase pesado para ele. É muito pesado. Eu não sei como é que é na igreja de vocês. Lá na nossa igreja o culto começa às 10 horas da manhã. Termina meio-dia. Raramente passa. É muito difícil passar. É só se tiver algum evento, alguma coisa assim. Mas é difícil. A gente sempre tenta manter o horário. É algo até nosso lá do... Porque a gente respeita o irmão, que ele Sim, vai lógico. almoçar depois. Às vezes a irmã, o marido não vai, ela vai preparar as coisas dentro de casa, né? Porque eu brinco que tem irmã, parece que é viúva. É casada, mas parece que é viúva, né? Porque o marido Sozinha. a gente só ouviu falar. Tem uma foto dele lá e não sabe quem é o coitado. Mas amém, amém. Vai chegar um dia. Vai. Aí, se a gente for contar, vamos dizer que ele vá no domingo, que ele chegue na hora, que é difícil. E lá na igreja a gente brinca que o culto não começa às 10, começa às 9, porque tem a escola bíblica. Sim. Então, supondo que ele vá para a escola bíblica pro culto, ele fica 3 horas. Aí, se ele for mais assíduo, ele vai no culto da quarta-feira. 1 hora, culto. Se ele for um pouco mais assíduo, ele participa de algum grupo de estudo durante a semana, ou grupo de oração, mais 1 horinha. De verdade, irmão, não dá nem 5 horas por semana. É. Em um dia a gente tem 24 horas. Semana multiplica isso por 7. Então, assim, não é pesado. Né? Eu preciso trabalhar. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Mas eu acredito que há um pouco de ajuste mesmo, sabe? De organização, de querer buscar Sim. a Deus, né? Querer buscar a Deus. Pastor Renier. Pastor, eu sei que o senhor tem canais também. Passa para nós aí os endereços das redes sociais. Passo sim. Você pode me acompanhar lá no Instagram, né? Eu tenho começado a movimentar esses últimos meses agora. Eu acredito que tem sido bênção na vida de Não muitos tem caixinha de irmãos. pergunta? Nunca fiz, não. Eu Vai ter normalmente que eu fazer, posto, né, eu vou pastor? fazer. Vai precisar fazer porque Vocês não pergunta difícil, não, eu pelo já amor de Deus. eu tenho pelo menos algumas para fazer para o senhor. Sobre a igreja, se ela vai ser arrebatada, Eita. o que vai acontecer depois do arrebatamento Ai, meu Deus. e muitas outras coisas, né? Mas o senhor tem então Instagram? Eu tenho Instagram, né? Que tá lá, Pastor Renier Medeiros. Eu acho que depois pode até colocar no comentário que meu nome é Sim, difícil, é um nome vamos difícil, colocar, né? Vamos colocar, sim. E o mesmo nome eu tenho movimentado o Facebook e o canal do YouTube. Eu, assim, não tenho uma multidão, milhares de seguidores, mas eu tenho... É o que tem me estimulado. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que eu nunca vi, só vejo o nome ali da pessoa, mas que tem edificado. Amém. Tem pessoas que têm poder auxiliar na oração, né, que pedem oração por libertação, pedem oração por salvação de familiares, de cura. Né? Eu tenho recebido testemunhos, tenho recebido irmãos que às vezes está lá no interior do Pernambuco, como está lá no sul do país, e eu entendi isso aqui que o senhor falou. Críticas, né, fazem parte para o nosso crescimento. Sim, com A certeza. melhora, ela faz parte. É impossível que você, numa pregação de 1 hora, com um podcast como esse aqui, eu nem sei quanto tempo a gente está aqui, não erre nada, isso não vai acontecer. Então faz parte. Ué, Quase 1h42 2 faz horas. parte. O senhor a rede social então é importante também, é um instrumento, um canal, na verdade. Eu tenho sentido isso. No início eu pensava né, eu comecei a mexer mesmo por influência dos irmãos da igreja, do meu irmão, da minha esposa. Né? Eu sou casado com a Jéssica, a pastora Jéssica, uma bênção na minha vida que o Senhor levantou, né? A minha bênção, como eu digo. Ela quem mais me estimula com meu irmão, com irmãos da igreja mesmo que pedem. E eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas Deus tem abençoado, tem honrado. E eu sei que o importante, eu sempre falo para os irmãos, o importante é que a mensagem surja efeito em alguém, né? Amém. Que transforme a vida de alguém. Eu acredito que tem feito isso. Amém. E o pastor Renier está voltando para o Brasil, depois de um tempo aqui na América. Voltando para o Brasil. Uma missão já. Voltando, né? A gente já mora aqui nos Estados Unidos já há mais de 10 anos. E eu e minha esposa, nós chegamos aqui ainda já casados, mas sem filhos. A gente está voltando hoje com 2 filhos, né? O Felipe e o Thomas, 2 bênçãos do Senhor. Amém. Meus mini pastores, como o Felipe gosta de brincar. Eu sei que normalmente as pessoas fazem um caminho inverso, né? Sim. Querem ser enviados para a América e não enviados para fora, mas
eu acredito que nós recebemos sim uma direção do Senhor. Eu gosto sempre de pensar que nunca é por um motivo, são vários motivos juntos, né? Verdade. Ninguém faz nada apenas por uma coisa, tem várias coisas juntos, mas no nosso coração, o principal motivo é servir a Deus. E se é lá que o Senhor está nos direcionando, pelo tempo que for, que se for por um dia ou por 50 anos, que seja para servir ao Senhor. E a gente vai iniciar lá em João Pessoa, vai plantar uma igreja da denominação que nós fazemos parte, né? A Igreja Fonte da Vida, com a bênção dos nossos líderes, que é importantíssimo, Sim, importantíssimo com certeza. e abençoado, né? A gente vai iniciar algo que antes de nascer no nosso coração, já nasceu no coração de Deus. Amém. E eu creio que ir para lá é um pouco até também de renúncia, né? Nós tivemos a oportunidade de ir para outros lugares que humanamente as pessoas iriam dizer assim, é loucura de vocês não ir para As planícies ou as montanhas? e vocês vão pro vale, mas a gente não tem problema. A gente vai estar muito abençoado lá, porque tá perto de Deus e também da família, né? Dos irmãos na fé. E creio que vai ser um tempo de bênção lá. Com certeza. E Fonte da Vida, João Pessoa. Paraíba, João Pessoa. Isso Que Deus nos dê graça para alcançar a Paraíba toda lá. E vai começar, e pode começar até com um discipulado, né? Via... Hoje eu estava falando com o apóstolo César, né? Que é o líder da igreja. Mais cedo ele tencioso demais, né? Eu penso que um ministério grande como o da Fonte da Vida, ele saber o nome do membro do irmão é porque tem realmente a vocação de ser um pai espiritual. E ele conversando comigo hoje, eu tava brincando com ele, dizendo, olha, apóstolo, tem violão, tem computador, tem pastor, já dá pra começar. Já dá pra começar, né? Ele, meu filho, você já tem muito, já dá pra você começar. um Então, ministério. pronto, já é um ministério, né? Eita glória. Pastor, nós queremos uma mensagem. O senhor passe aí para o nosso público uma mensagem que o senhor sentiu no coração, uma mensagem evangelística. E chama o pessoal mesmo para servir a Jesus, né? Amém. Eu quero falar diretamente com você, aqui nessa câmera, né, que eu olho. Isso. Você que, por algum motivo, ainda não se entregou ao Senhor Jesus. Eu acredito que Deus tem um propósito na sua vida, como tem na minha e de tantos outros que já servem ao Senhor. Quem hoje está falando com você é alguém que um dia já esteve cativo no mundo, que já padeceu de muitos males, né? Alguém que já tomou remédio controlado para conseguir equilibrar as forças do dia a dia, como dizem. Alguém que arrancava cabelos, que tinha tiques nervoso, que precisou ir para um psiquiatra, que tomava Rivotril 3 vezes por dia para poder passar. Alguém que buscou consolo nas bebidas, no cigarro, na noite, em lugares que não agradam a Deus, mas que um dia estava numa igreja, uma igreja pequena, mas cheia da presença de Deus. E que apresentaram a ele um Deus que se fez carne. A gente costuma pensar que o maior evento que esse mundo já viu é a Copa do Mundo, é a final do campeonato. Se for do Corinthians, até, né? Muito bom. Aí sim. Mas a verdade é que o maior evento que esse mundo já viu é quando Deus se fez carne para nos salvar. E me apresentaram esse Jesus. Um Jesus que chama pra gente, que diz pra gente lançar sobre ele. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo estão ansiosos, têm medo do dia de amanhã. Quantas pessoas do nosso meio têm depressão, precisam, como eu, tomar remédios controlados, como já tive um dia que fazer, como eu, já arrancaram os cabelos, já tem enfermidade no seu corpo, porque a alma está doente, a alma está perecendo. E muitas vezes quando a nossa alma, o nosso espírito sofre, quem paga é o nosso corpo, quem paga é a nossa vida. Mas eu gostaria de falar com você diretamente, que tem sofrido por algum mal, sofrido por alguma dor, por alguma doença. Tem um Deus no céu que olha por você. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, o amado irmão me permite abrir aqui e ler rapidamente para você. Versículo 49, capítulo 49, versículo 15 diz assim: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama
de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Talvez você tenha sido rejeitado pelo mundo, esquecido. Muitos do nosso meio foram abandonados pelos pais, pelas pessoas do convívio que amam, mas tem um Deus do céu que ainda, o que me parece muito impossível, uma mãe esquecer do seu filho que amamenta. Mas ainda que isso aconteça, Deus ele não esquece de você. Ele completa dizendo que ele gravou o seu nome, você, na palma das mãos dele. Jeremias vai dizer, no seu capítulo 1 aqui, que antes de você ser formado, escute isso aqui, Deus te conhecia antes mesmo, daquele bebê lindo que nasceu chorando, antes disso, no ventre materno, ele já te conhecia, ele já te consagrou. Meu irmão, você é amado por Deus, você é amado por Jesus Cristo, foi por você que ele fez aquele sacrifício. Então eu rogo a Deus pela sua vida, eu oro para que Deus te alcance nesse momento, onde você estiver, no profundo da sua dor, da sua tristeza, no alívio que você tem buscado nas coisas humanas, que você conheça ao Senhor, que você lance sobre Ele as suas inquietações, as suas ansiedades, os seus medos, porque Ele é quem cuida de você. Lucas 1,37 diz que não existem impossíveis para Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, tem total poder para curar, transformar e salvar você. Então eu rogo a Deus para que você entregue toda a sua dor, toda a sua aflição ao Senhor e permita que Ele abençoe você, hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Chegando ao final aí de mais um podcast, vale a pena ouvir. Uma aula hoje, pastor Mitão. Bíblia, cachoeira de conhecimento, Glória a Deus. muitos assuntos que a gente poderia ficar tempo aqui, mas como o pastor Riné já disse, o nosso podcast tem o nome de Vale a Pena Ouvir. Mas vale a pena ouvir o podcast e vale a pena ouvir a palavra do Senhor Jesus. Que você possa ser tocado por essas palavras, pelo testemunho do pastor, tão jovem, né, com tanto conhecimento bíblico e história de vida e tantas coisas que transforma. Mas não é só as palavras do pastor que transforma. Quem transforma é Jesus. Obrigado por ter nos Glória a acompanhado. Deus. Procure uma igreja, procure um pastor, se você assim não faz, mas que você possa ser revestido pela graça do Senhor e que o Senhor possa estar tocando e transformando a sua vida para que um dia nós possamos nos encontrar no céu. Pastor Mitão, É isso mesmo, vale a pena acompanhar o pastor Renê nas redes sociais e vale a pena seguir o nosso Senhor Jesus todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe.